Pastor Soares, me diga em versos se preferir. Quando uma criança morre, antes de a mente se abrir, sem a Jesus aceitar, ela pode se salvar ou ao inferno há de ir? Uma criança está no estado de inocência, pois do bem e também do mal ela não tem consciência. A graça de Jesus cobre por sua obra que é nobre tamanha deficiência. Jesus Cristo também disse, eu tiro até o chapéu, que a criança é o exemplo de quem pode ir para o céu. Dessa forma não entendo e também não compreendo que o infante seja réu. O capítulo 18, versos 1 a 5 diz: Jesus deixa em São Mateus essa afirmação feliz. A lição de uma criança que o reino dos céus alcança, mostrar assim ele quis. Lá em Mateus 19, Jesus deu repreensão. O verso é o 14, que resiste essa lição, dizendo ser para deixar o pequenino chegar, sem que haja restrição. Na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, lá em Mateus 21 e 16 registra bem que o perfeito louvor ao Supremo Criador desses pequeninos vem. No dilúvio universal, as criancinhas morreram. Algumas delas no ventre em mães que não conceberam, outras em vão a clamar. Como é que irão se salvar, já que seus pais se perderam? No Salmo 87, vejo um epígrafe lá, como também tem em outros, que no cabeçalho está, falando ali de quem é e mostra homens de fé, e diz os filhos de Corá. Corá foi um homem ímpio que uma rebelião fez. Junto a Dotã e Abirão, decidiram certa vez, como importunação, falar com Moisés e Arão. Veja a astúcia dos três. Foram apressadamente a Moisés e a Arão, dizendo que Deus falava também à congregação. Foi um alerta e aviso, dizendo não ser preciso deles a intervenção. O caso se complicou e Deus não deu aprovação aos três homens, Corá, Adotã e Abirão, que em instantes desceram e vivos desapareceram, sepultados em um porão. A terra ali se abriu, tragando aquela gente, junto com suas famílias, cada um impenitente. Vivo o abismo desceu, e por sua vez sofreu castigo severo e quente. É lá no livro de Números que essa história está. O capítulo 16, relato completo dá. Um fenômeno no deserto que assustou quem estava perto e depois quem passou por lá. Agora vem lá nos Salmos, como registrado está, os músicos como salmistas são os filhos de Corá. Grande lição aqui vem, e nos fala muito bem da bondade que em Deus há. Eles não participaram dessa atitude falaz, por isso no julgamento a diferença Deus faz. Em meio àquela gente, poupou a cada inocente, concedendo vida e paz. Assim não posso falar que toda a criançada do tempo diluviano, por Deus lá foi condenada. O certo é que pereceram, mas dos infantes que morreram, o texto lá não diz nada. Todo o texto no contexto de todo o livro sagrado é um princípio hermenêutico sabiamente reforçado, fruto de muitos labores
e por nobres expositores, é assim recomendado. Lá na arca de Noé, nenhuma criança tinha, pois os pais não as levaram, e nenhuma foi sozinha. Se as próprias mães não se importaram, e disso não se lembraram, muito menos a vizinha. A situação em Nínive foi mesmo inusitada. Jonas, questionando a Deus, faz uma pergunta ousada. Por que a grande cidade não viu a calamidade e de repente foi poupada? Deus diz, você teve pena da rameira que morreu? E de 120.000, por que não teria eu, essas crianças, livrado e o mal não ter enviado desse julgamento meu? A cidade arrependida foi poupada totalmente. Está lá no livro de Jonas, muito claro e transparente. É uma demonstração da tamanha salvação que Deus quer para toda a gente. Uma criança não tem noção de se arrepender, mesmo sendo pecadora, herdando desde nascer. Mas isso não é igual ao que pratica o mal, sendo errado por querer. Os coraitas cantando, os seus males espantaram, e no templo certamente tais histórias escutaram, e a vida inteira temeram, pelo que seus pais comeram, seus dentes não embotaram. Mas ao pensar nessa história, uma outra veio à mente. Acã, sendo ambicioso, teve um castigo iminente, porque Deus, que é puro amor, infligiu a mesma dor para a família inocente. A pergunta é pertinente e deve ser analisada. Em Josué capítulo 7, essa história é registrada. Fui lá olhar de repente para ver se tinha inocente e não encontrei foi nada. Mas se esse não é o caso, deu para me entender, como é que os demais pagaram por algo sem merecer? Mas a resposta está dada na cena apresentada antes desta acontecer. Muitos soldados morreram na investida que deram contra a cidade de Ai e conquistá-la não puderam. Voltando em disparada, morrendo muitos na estrada, pagando o que não fizeram. O pecado afetou toda a coletividade. Quando Josué orou, Deus lhe mostrou a verdade. Tem pecado no arraial. Isso trouxe grande mal e a derrota na cidade. Acã era ambicioso e tinha a família ao seu lado, indicando assim haver pensamento unificado. Quando o julgamento veio, quem estava ali no meio foi gravemente afetado. Com o pecado da ganância, o mal ele cometeu, quebrando a regra sagrada que ao seu povo Deus deu. Por isso a família inteira, em consequência ligeira, com ele também morreu. Em Josué capítulo 7, essa história tem lugar. Deus lá mostrou o problema e também como consertar, mostrando assim então o mal e a solução para o seu povo ensinar. Gostei da comparação, mas aqui foi diferente. Acã cobiçou o tesouro e agiu indevidamente. Por razões particulares, além dos familiares, morreu mais gente inocente. Josué mandou soldados, uns 3.000, para observar a terra de Ai, porém, depois veio a lamentar. 36 foram abatidos pelos erros cometidos por Acã. Como explicar? Diz a Bíblia que o filho pelo pai não pagará, pois ele livra o inocente e ao culpado punirá. Nenhum crime cometeram,
estes que em Ai morreram, relatos disso não há. Relatos disso não há, mas não que Deus esqueceu. Pois o tempo era de guerra e instruções ele deu. A cidade conquistada seria subordinada ao total domínio seu. Jericó foi a cidade primeira a ser conquistada, lá na terra prometida, e seria consagrada. Segundo a lei que existia, ela a Deus pertenceria, sem que alguém tirasse nada. Em Josué capítulo 6, o verso 17 diz, também no verso 18, que para o povo ser feliz, teria que se lembrar e essa santa lei guardar, pois foi assim que Deus quis. Nada assim tomariam, segundo a instrução dada. A palavra que ali há foi muito bem colocada. Em hebraico é Sherem, e representa muito bem que a Deus foi destinada. A Deus sim foi consagrada, mas para destruição. Não poderiam errar, foi dito de antemão, pois consequências viriam, e todos ali teriam tamanha decepção. Se as primícias forem santas, toda massa então será, e a raiz também sendo, o ramo acompanhará. O verso 16 diz, deixar claro, Paulo quis, e Romanos 11 está. Aquilo que para Deus tinha sido consagrado, Acã foi lá e furtou, por isso foi conturbado. Com quem a ele pertencia, foi morto naquele dia, apedrejado e queimado. Muitos conhecem o ditado que em nosso meio tem, é comum dizer, fulano bagunçou com o Xerém. E foi isso que Acã fez, mas pagou por sua vez, e muitos outros também. Veja que aí estava em jogo o futuro de uma nação que da terra prometida fazia inauguração. Por isso algumas medidas, ceifando até muitas vidas, tem aqui a explicação. Dessa nação foi que veio o Salvador prometido, e para que o plano eterno não fosse interrompido, Deus puniu as ameaças com castigos e até desgraças em meio ao povo escolhido. Dei assim essa resposta ao que me foi perguntado acerca do pessoal que ali não foi poupado. O contexto requeria muito rigor e valentia, mas Deus foi glorificado. Ainda não terminei os meus questionamentos a respeito de Acã, os castigos violentos por seus erros pessoais sobraram para os animais, os seus bois e os seus jumentos. Além dos filhos e filhas, o que tinham os bois a ver com a cobiça de Acã, que queria enriquecer? E os jumentinhos, coitados, por crentes foram queimados, defesa não posso ver. Se em relação a Nínive Deus demonstrou compaixão e poupou os animais, por que nessa ocasião sobra para os inocentes, as pobres almas viventes? Não será contradição? Pode até parecer contradição no momento, pois nosso modo de pensar é limitado, lamento, para entender que animais pagaram preços iguais aos que têm entendimento. O pecado afeta tudo, gente também animal. Isso mostra a gravidade e abrangência do mal. Também em outro momento teve acontecimento semelhante ou igual. Vamos lembrar como foi no dilúvio universal, do idoso à criança em abrangência geral, que na arca não entrou, a água todos tragou, fosse homem ou animal. Jericó foi a cidade primeira a ser conquistada, por isso como primícias
para Deus foi consagrada, sendo para destruição, mas que tinha exceção que previamente foi dada. Acã desonrou a Deus, essa lei ele quebrou, com isso toda a nação ele ali representou, bagunçando na chegada com a herança consagrada, por isso o preço pagou. Como ponto de partida nada tinha que ficar, fosse o povo ou seus bens, era preciso tirar, para não deixar nem sinal de todo aquele mal, foi preciso até queimar. Era uma nova vida nessa terra prometida, que levou 40 anos para a nação querida começar a se apropriar e de tudo desfrutar, sem que fosse interrompida. Ali estava em jogo o futuro da nação, de onde um dia viria o autor da salvação. Isso Satanás já via, e usando Acã queria trazer interrupção. O plano eterno de Deus não poderá ser frustrado. O decreto soberano permanece inalterado, mesmo que seja preciso punição como juízo. Ele então foi exaltado. A pergunta é respondida com essa explicação. A glória de Deus é acima de qualquer situação. E a consequência do mal vem para homem e animal. Isso foi desde Adão. Sei que a conversa está boa, mas precisa terminar. Uma última questão tenho a lhe apresentar. Estou matutando aqui nos males que o rei Davi veio em vida a praticar. Por uma mulher casada, de repente se atraiu, apesar das que já tinha, a cobiça o possuiu. Não só se fez traidor, mas praticou um horror, conforme depois se viu. Na frente do batalhão, mandou botar o soldado, leal e temente a Deus, que foi por ele enganado, e numa maldade imensa, levou a própria sentença para ser assassinado. Foi falso com quem o amava, mandante de um cruel crime, fez coisas abomináveis que a palavra mal exprime. Com a viúva se casou, o seu harém aumentou, mas Deus depois o redime. Deus foi severo com Acã, cruel foi a punição. Teve um trato diferente com Saul e Absalão. Puniu nas chamas ardentes a crianças inocentes, mas a Davi deu o perdão. Mas como se não bastasse, algo terrível se deu, pois da mácula conjugal bela criança nasceu, da ex-esposa de Urias, que durante 7 dias cruéis dores padeceu. Com uma espécie de tumor, muito sofreu a criança. O rei Davi e a esposa tiveram em Deus confiança. Davi até jejuou, porém Deus não a salvou, findou-se toda esperança. Segundo disse o profeta, foi por castigo divino. Davi, além do adultério, tornou-se um vil assassino. Porém não foi castigado como Acã, que foi queimado. Quem pagou foi o menino. Nem vou falar nas cidades que então foram sitiadas. Por Davi e outros reis, pessoas foram esmagadas, a multidões dominaram, criancinhas deceparam, riquezas foram tomadas. Friamente analisado, o quadro é perturbador. Crimes em nome de um Deus que é justo e cheio de amor. Será que os seres humanos não mesclaram seus enganos com o assim diz o Senhor? Como assim diz o Senhor? Frase não equivocada. Tratando-se de campanha militar realizada, Deus tinha determinado que ninguém fosse poupado além da exceção dada.
Ao avançar o progresso nas conquistas de Davi, era plano do Eterno selecionar para si um povo peculiar, de onde iria chegar Jesus Cristo a nós aqui. Teve grande diferença entre Davi e Acã. Um foi guerreiro avarento, que da cobiça era fã, mas o outro, o rei Davi, lá na Bíblia, lendo eu vi, buscou Deus pela manhã. Ao dizer pela manhã, não é a hora do dia, mas logo que a desgraça na vida ele sentia, pois Natã o advertindo, nele a ficha ia caindo, e assim se redimia. Pecado não confessado traz barreira permanente, uma ruptura imensa na vida de alguém que é crente. Se não for logo tratado, terá trágico resultado, até para um inocente. Com todas as suas falhas e pecado, digo então, Davi era para Deus segundo o seu coração. Foi ele quem o escolheu, e a incumbência lhe deu sobre aquela nação. Em Atos capítulo 13, 22 e 23, entre Davi e Jesus, ligação São Paulo fez. E diz que humanamente Jesus era descendente desse rei por sua vez. Deus agiu com transparência para com a humanidade, não deixou nada escondido, mas disse toda a verdade. Ninguém ficou enganado, e sim foi conscientizado da sua graça e bondade. Foram muitas as investidas do inimigo sagaz, tentando impedir os planos que em seus decretos Deus faz. Mas Deus por Davi lutou, e o opositor recuou, dando passos para trás. Romanos capítulo 9 nos chama bem a atenção. Verso 14 a 18 fala-nos da compaixão, que Deus pode assim usar na maneira de tratar segundo o seu coração. Endureceu a Faraó, e nele foi glorificado, de modo que em toda a terra foi seu nome anunciado. Usando o expediente da situação vigente, Deus assim foi exaltado. Ainda no mesmo texto, capítulo 9, repito, 19 a 24, com clareza está escrito. Pergunta: quem és tu, ó homem? Tuas questões te consomem. Não achas isso esquisito? Tudo, enfim, Deus programou com amor e perfeição, e na sua soberania preparou de antemão vaso bom e vaso errado, que seria então usado em qualquer situação. Os salmos são recheados das confissões de Davi, que estava arrependido de tudo o que fez ali. 31 e 32, 55 depois, na leitura eu entendi. Segundo Samuel 11, lendo iremos encontrar que lá no capítulo 12, Natã o vai confrontar, e Davi de coração aceitou a correção, e Deus quis o perdoar. Isso não significa que não tem nada de errado, pois consequências vieram e o casal foi afetado. Morreu a pobre criança e a frustração da esperança veio como resultado. O pecado é perdoado, mas consequências ele tem. Isso foi com o rei Davi e foi com outros também. Deus pôde o perdoar, mas não o deixou levantar o templo em Jerusalém. Primeiro livro de Crônicas, versículos 2 e 3. Lá Davi se põe em pé, dizendo por sua vez, que quis o templo levantar, mas Deus não veio aprovar pelas guerras que ele fez.
Sabemos que são períodos que vêm na vida da gente. Cada um faz uma coisa temporária ou permanente. Mas para Davi, com a mão manchada, levantar para Deus morada, não foi isso conveniente. Procurei com diligência trazer esclarecimentos com base nas Escrituras aos seus questionamentos. Ao poeta e camarada, deixo ao fim dessa empreitada os meus agradecimentos. Um certo adágio eu li, que se conhece mais alguém, e sobre a sua pessoa nas perguntas que ele tem, do que quando a responder ao questionado ser, mesmo que responda bem. Gostei do modo educado como ocorreu a peleja. O Senhor é bom na prosa e também quando verseja. Explanou sem amargura o que diz a Escritura e a doutrina da Igreja. Com rima, métrica e oração, expôs um claro painel do que a fé cristã ensina no formato de um cordel, trazendo ludicidade à exposição da verdade e sendo a Bíblia fiel. Aos ouvintes e leitores agradecemos de certo. A Bíblia é um livro profundo e um campo sempre aberto para o bom pesquisador, como é o caso do pastor e do professor Gilberto.